Bom dia para você, boa tarde, né? Na verdade, 12h13. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, Paula. Obrigado pelo convite. Obrigada. Fábio, eu queria primeiro, né, entrar aqui, a gente falou bastante hoje sobre este tema, mas é um tema que todo investidor, né, aguardou bastante hoje aqui, principalmente na parte da manhã, que foi a nossa ata do Copom. A gente ainda tem, né, uma expectativa pela fala do Jerome Powell lá nos Estados Unidos, por volta das 2 horas da tarde. Também quero falar um pouco mais sobre a política americana, monetária americana com você, mas entender essa queda de braço entre, né, o governo e o Banco Central. A gente já viu aí nos últimos dias se intensificando ainda mais as críticas por parte de Lula em relação ao Banco Central. O Banco Central que nesta ata hoje trouxe até uma sinalização ali, colocando a reforma, né, as reformas ali que o ministro Fernando Haddad já anunciou que vai fazer, colocando isso na ata, deu uma aliviada, vamos dizer assim, para o lado do Banco Central na resposta ao governo. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre a ata do Copom e também essa queda de braço. Tá, perfeito. A ata acho que não podia deixar de passar uma mensagem dura, como foi a mensagem do comunicado na reunião passada, porém, né, eu acho que ela passa a construir pontes para um diálogo, né, com o Poder Executivo. Né? Então, a ata menciona, né, os riscos inflacionários, a desancoragem das expectativas, levanta 3 hipóteses no porquê das expectativas estarem desancorando. Uma delas seria a leniência do Banco Central, a outra, a deterioração fiscal, e a terceira, o boato sobre a mudança da meta, né? E ele endereça essas questões sem dar nenhuma justificativa para a alta das expectativas. Ele coloca que, né, o BC não vai ser leniente, vai perseguir a meta de inflação, né, que os riscos fiscais estão incorporados, porém, ele faz essa ressalva, né, sobre o pacote do Haddad e menciona, né, explicitamente o Haddad, né, tentando construir essa nova ponte aí para diálogo, né, com o planejamento, a Fazenda. Né, e coloca no último ponto a discussão sobre as metas, e aí ele é bastante lacônico, e ele coloca que o mandato do Banco Central é perseguir as metas que o CM define, e ponto. Né, então, eu acho que a ata passa, né, uma continuidade da mensagem, né, de que ainda temos problemas de inflação, né, a inflação de serviços ainda é persistente, ainda é resistente, faz alguns pontos de melhora, né? Então, quando ele menciona, principalmente com relação né, ao setor interno, né, falando, né, a economia está começando a dar sinais de refrear, né, o crédito é uma situação que já é um freio adicional, né, da economia, por conta do comprometimento da renda das famílias, e agora a gente tem, né, ele não menciona isso, mas a gente tem a situação de Americanas, que pode ser um squeeze de crédito geral no mercado, né, quando começar a impactar fornecedores. Então, assim, a situação do crédito, os bancos devem ficar um pouco mais restritivos, então isso refreia um pouco a atividade também. Então ele faz essas menções positivas, dizendo que a política monetária está fazendo seu efeito, né, e acho que estende a mão aí para um diálogo, principalmente com o Haddad, né? E o Haddad tem sido bastante, né, vocal em querer, né, essa abertura de diálogo, falando que não existe política fiscal que não converse com política monetária, que essas coisas devem andar em uníssono. Então acho que, né, veio aí por parte aí do Banco Central, né, do Copom, um primeiro sinal de buscar levantar a bandeira branca aí para uma paz. Né, pouco depois, né, da divulgação da ata, né, houve declarações do Lula sobre a substituição aí dos 2 diretores, né, do Bruno e do Paulo, dizendo que precisam ser contrapontos ao Roberto, né, mas eu acho que assim, é muito cedo ainda, né, então acho que a gente tem que, né, esperar digerir um pouco nessa essa comunicação e ver como agora, de fato, eu esperaria que o Haddad faça, né, um movimento aí de se aproximar do Roberto e essa relação seja lubrificada aí a partir da ata. Inclusive, né, o Fábio, eu queria trazer aqui um outro ponto, porque a gente sabe o quanto a política monetária, né, está nesse patamar exatamente da Selic. O mercado em si já, né, esperava-se por um corte, inclusive para este ano, que já está sinalizado que não deve acontecer, muito por conta também ainda de preocupações em relação à questão de inflação. Tem uma outra notícia que eu li aqui agora há pouco, né, que é a questão da Petrobras reduzir o preço do diesel para as distribuidoras. Eu
eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação se a gente vai conseguir realmente enxergar, ter algum efeito dessa redução, né, do diesel, principalmente por conta em relação à inflação, o diesel que é muito utilizado pelo escoamento, né, para as entregas das cargas de alimentos como um todo, mas a gente tem aquela outra questão ainda indefinida, que é a questão do ICMS, em cima do preço também dos combustíveis, né? Será que a gente vai conseguir enxergar esse efeito ou pode ser, né, que essa outra questão ainda acabe aí atrapalhando um pouco esse reflexo dessa queda especificamente que a gente já anunciou agora de 40 centavos aí a partir de amanhã para o diesel? É claro, né, essa questão tem o mês de fevereiro inteiro pela frente, né, até ser definida. Uhum. Eu acho que a queda do diesel a gente deve ver algum impacto sim no IPCA, né, principalmente o IPCA de fevereiro cheio, né, que vai ser divulgado lá em 15 de março, né, perto de 15 de março. Só que aí sobra essa questão, né, de que a gente já começa a ter algum espaço para o corte, né, de preço na gasolina, na bomba, né, por conta da composição, né, do preço do petróleo e do câmbio, né, então as commodities estão caindo em reais, né, elas estão caindo em dólares, mas a gente não está acompanhando, não tá vendo uma desvalorização do real que offset esse preço, então assim, as commodities estão caindo, né, isso compra um espaço para o Banco Central, né, e compraria esse espaço para a gente, né, fazer o corte da gasolina, né. O que eu acho que deve acontecer é que esse eventual corte da gasolina seja acompanhado do retorno, né, dos impostos que estão no plano do Haddad, inclusive, né, para vigorar a partir de março, e a gente meio que offset isso e não tenha muito efeito na inflação com relação a essa jogada, né, de você diminuir o preço da gasolina, porém retornar os impostos e com que fazendo uma componente para que não haja significativo impacto na bomba e não tenha um impacto de popularidade aí, né, e você não altere o preço da gasolina no final das contas na bomba. Eu acho que originalmente, acho que esse era o plano, né? Assim, quando foi feita a desoneração, né, dos combustíveis lá no governo passado, o plano era esse, né? Ter um efeito de inflação menor no curto prazo e contar com com a redução do preço do petróleo internacional para que a gente pudesse offsetar isso, né? E, enfim, o novo governo está ganhando essa moeda de troca agora de presente, né? Então, vai poder cortar o preço da gasolina na bomba, né? Nas distribuidoras e não tem impacto na bomba por conta de recomposição, né, de tributos que é necessária, né? Então, mesmo mencionado na ata hoje, né, o plano do Haddad, o plano fiscal do Haddad, ele tem que ser acompanhado e tem que ser crível, né? E uma das primeiras coisas que deve acontecer seria a reoneração, né, dos combustíveis para haver uma recomposição fiscal e você, né, melhorar a situação fiscal do país. Então, na minha cabeça, acho que o desenho ideal que se forma, né, é esse, esperar um pouco mais a redução adicional do petróleo, uma eventual valorização do câmbio, né, para que isso offset a eventual aumento, né, da gasolina nas distribuidoras. Já que você falou do câmbio, Fábio, eu queria entrar aqui também nessa questão, porque a gente está vendo aí uma alta, né, do dólar aí, quase 1% agora, né, subindo bem. Na verdade, a gente na semana passada acho que fazia muito tempo que a gente não via aí o dólar abaixo dos R$ 5, né, chegou ali desde o meio do ano passado, se não me engano, a gente não tinha essa cotação rompendo os 5. Não sustentou, né? Claro, a gente também teve aí uma mudança num cenário macro também, mas eu queria entender como que você tem visto essa oscilação do dólar frente ao real, frente aos emergentes como um todo, mas frente ao real especificamente, né? O que você acha que tem mexido exatamente aí com o câmbio, os reflexos, de repente, dessa volatilidade? Tá. O dólar, né, passou por um momento de enfraquecimento aí nas primeiras semanas do ano, muito por conta, né, de um discurso, né, global de que o Fed teria feito boa parte do seu trabalho, né, no ajuste de política monetária e poderia pivotar, né? Poderia estar muito próximo ou de pausar ou eventualmente de precificar cortes no final do ano. E a contrapartida disso era o euro, né? Com a Lagarde sendo mais hawkish, né? Com o euro continuando o ritmo de altas, né, em 50 pontos base lá na sua economia. Então essa dicotomia fez com que o euro, né, principalmente se fortalecesse frente ao dólar, né, e as moedas emergentes pegaram um rebote, né, desse movimento do euro, que também foi a reboque também da reabertura de China e uma melhor perspectiva, né, de comércio global. Então as moedas emergentes surfaram essa onda, né, mas quando a gente olha para o Brasil, assim, o real se valorizou, né,
mas, na minha opinião, por conta aí, né, dos debates sobre o fiscal e as questões, né, de revisão de meta no CMN, ficou subaproveitado esse movimento para o real, né? A gente, né, se valorizou menos do que os nossos pares, poderia ter se valorizado mais, né? E estamos aí nesse jogo. Acho que assim, quanto mais a gente vê, né, um alinhamento melhor aí entre o Banco Central, né, e fazendo planejamento, com menos ruído, né, com menos crítica e menos ingerência principalmente, né, um arcabouço fiscal definido, que quanto mais a gente demora para definir esse arcabouço fiscal, né, menos tempo a gente tem para aproveitar, né, essa boa onda de fluxo estrangeiro que está acontecendo, né, e esse diferencial de juros grande que a gente tem em frente aos outros países, né, melhor. Então, assim, acho que a tendência para o real ainda é positiva, né, eu acho, né, eu gosto do real como moeda, né? E só que aqui a gente tem que lidar um pouco com essas questões de volatilidade e incertezas do curto prazo, né? O fato o carrego que a gente, né, remunera o investidor estrangeiro é muito grande, esse diferencial é muito grande, né, de juro, então é muito difícil, né, lutar e ficar comprado, né, no dólar contra se financiando no real, né? Acho que assim a tendência, né, mesmo com essa turbulência agora de curto prazo, né, o dado de emprego americano na sexta-feira trouxe uma reprecificação de toda a curva americana e uma reversão momentânea desse macro movimento de dólar fraco, né, fazendo com que o dólar rebotasse aí quase 4% frente às moedas principais, né, o DXY deu um rebote bastante grande. Eu acho que isso não reverte, né, o quadro positivo, né, para Brasil, né? É óbvio que é um momento, então assim, o real acabou se desvalorizando nesse momento e tem o idiosincrático local e as questões também, né, fez um movimento junto com as moedas emergentes e com o euro de se enfraquecer frente ao dólar. Mas ao fim e ao cabo, por exemplo, ontem foi a melhor moeda, né? O real foi a melhor moeda. Acabou se desvalorizando pouco frente ao dólar, mas num dia em que o dólar se valorizou muito, né, frente às principais moedas e os exportadores de commodities, os nossos principais concorrentes. Então, nesse cenário, eu acho que o real tende a performar mais positivo quanto menos ruído a gente tiver, um pouco menos positivo quanto mais ruído idiosincrático a gente tem aqui no Brasil. Só para a gente encerrar, né, tem aí essa expectativa para a fala mais tarde de Jerome Powell, né, o presidente do Fed, mercado cauteloso, até porque vai ser a primeira vez que ele vai falar depois dos dados do payroll da última sexta que vieram aí, surpreendente, né, mostrando essa força de trabalho enorme nos Estados Unidos, o que pode acabar pressionando a inflação. No último discurso dele ali, que estava um pouco, muita gente entendeu ali, né, de dois tons, né, um pouco contraditório. No momento ele havia sinalizado que o limite da inflação já tinha chegado, mas ele falou que estaria atento aos dados. Aí vem um dado do payroll como o eixo. O mercado está bem aí cauteloso hoje. Eu queria entender, né, a sua perspectiva, a sua visão em relação à economia americana. Muita gente falando, né, que aquele pouso suave, conforme já sinalizava que poderia ter, agora fica um pouco mais distante diante desses números do payroll. Como que você tem avaliado a economia americana e a política monetária por lá? Tá uma situação bastante complexa, né? Eu acho que o Fed ele acaba se colocando aí numa situação bastante desafiadora, principalmente porque ele se colocou muita atenção para os dados de trabalho e os dados de salários, né? A remuneração da força de trabalho. E o fato é que o desemprego americano está no all-time low, né? Está na mínima histórica, e isso ainda não mostrou, né, mostra pressões de salário, né, uma economia com muito poucos trabalhadores disponíveis, com pressão de salário bastante grande, né, e é sabido que a gente deveria fazer algum tipo de lag, né, algum tipo de espaço no mercado de trabalho para que posteriormente você comece a ter menos pressão salarial, né, e você comece a desinflar a economia com mais robustez, né. Tem muita gente que argumenta que o Powell não está olhando simplesmente, né, o número de inflação, né, ele está olhando o número de inflação contra, né, a remuneração dos trabalhadores, né, o average hour earnings dos trabalhadores, né, e essa relação ela tende a ser um pouco positiva, mas ela está positiva, né, o average hour earnings ainda é maior
né, do que a inflação, ou seja, isso é uma pressão inflacionária futura. Então, assim, no discurso da semana passada, eu entendo essa ambiguidade que o Powell colocou, né? Ele sempre tenta proteger, né, de certa forma, o mercado de grandes oscilações, né? Mas eu também vi que foi claro ele falar em mais de um aumento, né? Então, quando ele, né, tem as questões semânticas ali do comunicado, né? Mas eu entendi further hikes, né? Ou seja, mais aumentos, né, porque o mercado queria colocar o final de ciclo a qualquer preço ali para a reunião de fevereiro, né? Eu tive a leitura de que ele faria mais um aumento. Esse dado novo de emprego, eu acho que ele, visto isoladamente, é um dado muito forte, coloca em xeque aí qualquer que fosse o plano de voo, né, do Banco Central Americano. Porém, eu acho que o mercado se defendeu muito para o discurso hoje, né? Então, assim, acho que o mercado vem muito defensivo, né? Com a queda grande da bolsa, com uma valorização grande do dólar, com as treasuries pressionadas, né? Então, e eu acho que o Powell deve dar alguma sinalização de que ele vai olhar para os dados, né, de remuneração salarial, né, dos próximos dados que devem sair para ter mais pistas do que fazer no futuro, né? Então, eu não acho que ele vai não vai ignorar o dado de sexta-feira, mas vai tentar minimizar, né, o efeito desse dado dentro das análises do FONC. Maravilha. Fábio, quero agradecer. Muito obrigada, muito esclarecedor aqui, sua Obrigado, visão Paula. aqui pra gente. Até uma próxima oportunidade. Agradeço a atenção de vocês, obrigado à audiência, até mais. Até mais. Tchau, tchau.